Certo. Bom, antes de tudo, para responder a quem diz, os Estados Unidos agora têm a Venezuela. Ótimo. O equipamento degradado da Venezuela produz cerca de 800 mil barris por dia. E esse petróleo é pesado, muito, muito pesado. É cruácido, o que significa muito enxofre. Você mistura com um cru mais leve para depois refinar e obter os bons dieséis. Mas o ponto são 800 mil barris. Se esticar o equipamento ao limite, chega a 1 milhão por dia. As estimativas dizem que para chegar a 2 milhões, seriam cerca de 100 bilhões de dólares em 3 anos. Agora, isso é em parte culpa do Chávez e do Maduro, com programas que tiraram muito dinheiro da indústria para projetos sociais e não reservaram o suficiente para reposições. E, em parte, é culpa dos Estados Unidos, que congelaram muitos fundos e depois se recusaram a enviar equipamentos para substituir os desgastados. Não é que esteja danificado, simplesmente está gasto. Então não há margem de manobra aí. Realmente não há flexibilidade. Não no curto prazo. No médio prazo, sim, em uns 3 anos você poderia recuperar. Mas você tem que sobreviver a esses 3 anos. Há alguma folga vinda do Canadá, obviamente, com as areias betuminosas. Elas vão ser extremamente lucrativas agora, porque os preços estão disparando. Mas, de novo, eles podem até conseguir tapar o buraco nos Estados Unidos porque, enquanto os Estados Unidos têm 13 milhões de barris, os Estados Unidos importam petróleo, precisa de mais petróleo, mas mesmo nos Estados Unidos, você vai chegar a um ponto de destruição da demanda, que significa simplesmente que os preços sobem demais. As pessoas não conseguem arcar com os custos de energia. Os materiais e os produtos que estão sendo fabricados ficam muito caros. As pessoas começam a comprar menos, e aí surge um déficit. Não déficit, desculpe, depressão ou recessão. Pode facilmente cair numa depressão. E aí vem a fome. E esse é outro ponto. Bem, literalmente, a Rússia produz 40% dos fertilizantes químicos do mundo. Os outros 25 a 30% vinham de onde? Vinha do Catar. Essas instalações também foram danificadas, então vai haver um tempo de atraso para colocá-las em funcionamento. E essas instalações, aliás, dependem do fluxo de gás, o gás que sai dos poços e sobe para ser seco. É preciso secar o gás. Isso literalmente significa secar o gás, porque quando ele sai do subsolo vem com vapor d'água, com outros químicos, tem areia, enfim, tudo vem misturado e precisa ser limpo, filtrado e seco antes de poder ser usado. Ou seja, é um efeito em cascata. Uma falha puxa a outra, os sistemas estão interligados e dependem muito dos cabeçotes dos poços. Então pode esquecer isso pelos próximos 2 anos. Pois bem, eis o problema. No sul da Europa, é época de plantio, senhoras e senhores. E temos 2 fatores. E em mais 2 semanas, começa a época de plantio no norte da Europa. E aqui temos 2 fatores. Claro, agora estamos falando de fertilizantes, mas você não consegue espalhar fertilizante em 100 mil acres se não tem diesel, porque todos os caminhões usam diesel. Aliás, é por isso que a Rússia proibiu a exportação de diesel até o fim da época de plantio, para garantir diesel suficiente para os agricultores e a um preço razoável. A Rússia vai regular preços e volumes de exportação. Eles começaram a exportar gasolina no início de janeiro, porque antes havia uma proibição da exportação de gasolina para garantir o suficiente durante o inverno para todos os automóveis. Agora, tenho certeza de que isso vai voltar a ocorrer porque não há gasolina suficiente em nenhum lugar para impedir que as grandes empresas exportem tudo, criando faltas de gasolina como tivemos em 2011, antes do governo começar a intervir e regular o mercado. Então, para a Europa, e não só, também para a África e outras partes do mundo, haverá enormes problemas para conseguir combustível suficiente para os tratores e depois obter fertilizante suficiente. O próprio fertilizante americano, os Estados Unidos importaram no ano passado $500 milhão em fertilizante da Rússia. Tenho certeza de que vai chegar a cerca de 1 bilhão este ano. Os preços dos fertilizantes dobraram, o que, aliás, representa 20% do custo da sua colheita. Não é só o fertilizante. Levar a colheita ao mercado também é 20% do custo. E se isso dobrar, então o aumento vai ser por volta de 25%, talvez um pouco mais. Mas isso ainda significa pelo menos um aumento de 5, 6% só por causa dos fertilizantes. Mas isso vai repercutir porque, aliás, não há combustível para levar os produtos ao mercado. Não há combustível para transportá-los.
Você está pagando muito mais por aquele diesel para trabalhar no campo. E isso é se só dobrar. Pode quadruplicar e continuar aumentando, porque os mercados ainda não reagiram totalmente à situação. Eles estão começando a reagir à situação. Todo mundo está naquele otimismo ingênuo, esperando que isso tudo acabe e volte ao normal. Não, não vai. Então, embora a European Union não diga que nações inteiras na Europa vão passar fome, o que veremos são camadas da população passando fome. As classes mais baixas vão passar fome. Tenho um amigo meu, professor de ciência política na Itália, e fiz uma entrevista com ele há alguns meses, e ele já dizia que, entre as classes mais baixas na Itália, muitas famílias não conseguem se alimentar na terceira ou quarta semana do mês. Simplesmente não lhes sobra dinheiro. E isso é antes de qualquer grande alta de preços. E quando você tem grandes comunidades de imigrantes sendo alimentadas pelo governo, e de repente uma grande parte da população não consegue se sustentar, a pergunta que surge é: por que o governo os está sustentando? É assim que as tensões sociais explodem em conflito aberto. Não necessariamente guerra civil, mas em conflitos abertos e problemas para o governo. Isso vai ter um efeito em cascata. Pessoas famintas ficam com raiva, pessoas famintas vendo os filhos passarem fome. São pessoas muito revoltadas, elas estão bastante dispostas a derramar sangue humano. Isso é da natureza humana. Sempre foi. Você pode apertar o cinto, mas quando vê seus filhos chorando, com fome, e não pode fazer nada para ajudá-los, normalmente as pessoas pegam forçados e tochas, vão à prefeitura e começam a queimar coisas. Isso é comportamento humano desde sempre e não vai mudar. Vamos ver muito disso. O que vai acontecer na África? Bem, a Europa pode pagar mais, até certo ponto, competindo com a Ásia por combustível. A África subsaariana definitivamente não está nessa posição. Simplesmente não tem esse volume de recursos financeiros. Haverá fome em massa, guerras civis, revoluções por toda essa parte da África e em outras regiões. Estamos prestes a enfrentar tempos difíceis. E, claro, tem também a Índia, uma enorme economia agrícola cujas pessoas dependem muito de preços baixos de energia e muito dos fertilizantes. Eles precisam importar fertilizantes. E a Índia, basicamente, esteve relativamente estável nos últimos anos, mas a economia vinha crescendo. Isso pode não se manter estável adiante. Vamos focar na Europa. Há algo que os governos possam fazer nessa situação. Porque a European Union tenho observado o governo do Reino Unido. Tenho acompanhado o governo da Alemanha. Na Grã-Bretanha, eles estão cientes do problema. Quer dizer, eles entendem. Tenho ouvido o que eles dizem. Eles não falam do fato de que isto é realmente uma situação desesperada. Estão tentando manter as pessoas calmas e tranquilas. Mas dá para sentir que, por trás da fachada das palavras calmas, há preocupação, medo e apreensão. Mas não vejo sinal de nenhum plano. Na Alemanha, na verdade, é pior. Lá tenho a impressão de que o governo alemão, pelo menos Merz, o chanceler, vive num planeta à parte. Não me parece que ele tenha qualquer noção da situação. Mas vamos supor que todos entenderam que a crise estava chegando, que era realmente grave, que tinham de fazer algo. O que realisticamente poderiam fazer? Agora se fala em racionamento. Começou na Grécia, tem se comentado na Grã-Bretanha. Até agora, nada foi realmente feito. Fala-se em cortes de energia alternados, mas não há um plano visível para isso. Mas serão essas, em última instância, formas de atacar o problema subjacente. Se for tão grave quanto você diz, você tão grave se por... Sabe, a coisa mais fácil que esses políticos provavelmente farão é tentar reprimir suas sociedades. Autoritarismo de Estado policial absoluto, reprimir com força letal, se preciso, quaisquer aglomerações e coisas assim. Isso acabará por provocar uma grande reação, porque pessoas famintas ficam enfurecidas e muitas vezes isso pode degenerar em guerra civil. E esse, European Union, acho, é o caminho que vão seguir, porque exige menos esforço intelectual, planejamento e qualquer outra coisa. Vamos simplesmente oprimir o povo até que ele não consiga mais respirar, e assim manteremos o poder.
E, infelizmente, é aí que a European Union acha que vai acontecer. Na prática, o que pode ser feito? Racionamento, com certeza. Não há escolha nisso, expulsar todos os imigrantes que estão lá e que não estão contribuindo diretamente. Haverá expulsões em massa porque você não tem alimento suficiente para a sua própria população. Desculpe, agora você tem de pôr a sua casa em ordem, não pode mais manter os convidados porque não há comida para sua família. Essa é a realidade que qualquer governo racional fará, porque o fato de haver imigrantes que não trabalham e vivem de assistência sendo alimentados vai irritar muito a sua própria população agora, porque o bolo ficou muito pequeno e as pessoas viveram ali a vida toda, contribuíram para esse bolo durante toda a vida e, vendo os filhos passarem fome, vão perguntar por que diabos eles estão recebendo comida de graça. O problema é que se você parar de alimentar esses imigrantes, muitos vão recorrer ao crime e então surgirão outros problemas. Isso vai acontecer. Portanto, o melhor seria deportações em massa. Isso não vai acontecer, mas seria o passo lógico. Seria o que qualquer governo que quisesse cuidar da sua população nativa faria. E outros países vão fazer isso. A Europa, não vejo que vá fazer isso. O que mais eles podem fazer? Bem, felizmente, no que diz respeito ao gás, 80% do gás não é destinado ao consumo das pessoas. Não é usado para aquecimento e geração de eletricidade. 80% desse gás vai para a indústria. Então cortamos a atividade industrial. O problema é que, ao reduzir a indústria, você reduz os salários das pessoas. E quando o preço da comida dispara, como já está acontecendo, as pessoas passam fome ainda mais depressa. Agora elas não têm empregos. E você terá muito mais da sua própria população desanimada e muito zangada. Então, novamente, você volta ao mesmo problema. Quero dizer, o melhor é, A, livrar-se de quem não esteja contribuindo diretamente. Qualquer aproveitador estrangeiro. B, seja absolutamente honesto com seu povo e diga, olhem, esta é a situação em que nos encontramos. C, European Union diria para se aproximarem da Rússia, mas os russos não estão exatamente dispostos a isso, depois de regimes que nos últimos 4 anos tentaram ativamente exterminar a Rússia, gritando que iam destruir a economia russa e deixar os russos de joelhos. Temos os mapas fantasiosos de 40 governos russos diferentes dividindo o território da Rússia e por aí vai. Portanto, esses políticos, na maioria, queimaram suas pontes. Quero dizer, veja, os assessores do Macron tentaram entrar em contato. E o Shakov lhes disse o quê? Perdoe meu francês. O que literalmente significa vai se fuder em russo. Quero dizer, isso não é conversa diplomática. É que eles simplesmente foram mandados se fuder. E isso vem de uma posição alta no governo russo. Não é algum político de terceira ou quarta categoria, nem algum diplomata meia-boca. Isso vem do topo do governo dizendo a Macron, vai-te embora. A gente não precisa de vocês. A gente não quer vocês. A gente não quer conversar com vocês. E essas são as pessoas que estão no poder. Eles queimaram as próprias pontes. Eles dançaram sobre as cinzas dessas pontes. Fizeram de tudo para destruir aquelas pontes. E agora, de repente, eles vão, mas eles ainda nem estão rastejando de joelhos. Eles ainda tentam ditar, agora vocês podem vender para nós russos, que é como os russos estão interpretando. Tipo, ok, tanto faz. Do ponto de vista russo, então o que lhes resta agora? Vocês têm os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não conseguem fornecer toda a Europa sem retirar gás do mercado americano. Tem um mulê que aparece falando por aí. European Union vou abastecer a Europa. Bem, o único problema é que, dos 5,5 bilhões de pés cúbicos de gás que ele produz por dia, 4,8% dos 4,8 bilhões de metros cúbicos é consumido pelo povo argentino. Então, não, ele não pode abastecer a Europa. Fisicamente, ele não pode abastecer a Europa. Ele nem consegue cobrir o que a Europa perdeu do Catar. Então, tudo isso vira um problema de escassez. Só para que entendam, perfurem, perfurem. Agora é um ótimo lema. Mas entendam, levar um novo campo a níveis econômicos de exploração leva de 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos desde um campo virgem até os primeiros poços exploratórios, até poços produtores reais, cabeças de poço, bombas, tubulações e todo o resto para levar isso ao mercado. E isso se você não tiver que ir, Deus sabe aonde. 3 a 5 anos. O que você acha da tecnologia aqui? Qual, Dol, você acha que é a probabilidade de os Estados Unidos pararem as exportações de petróleo e gás? Isso já aconteceu no passado. European Union, me lembro quando aconteceu. Sou velho o suficiente para lembrar quando Jimmy Carter fez isso. Fizemos um programa com Ray Tsukano
que achava que havia uma possibilidade muito real de que isso pudesse acontecer já no outono. Claro, se isso acontecer, então as consequências para a Europa seriam inimagináveis. Mas o que você acha das chances disso? E é verdade, como várias pessoas me disseram, que a revolução do xisto nos Estados Unidos já entrou em declínio e que ficará cada vez mais difícil para os Estados Unidos manter a produção nos níveis atuais, quanto mais aumentá-la num futuro próximo. Bem, a revolução do xisto tem sido... Os Estados Unidos estão, na verdade, aumentando um pouco sua produção de petróleo de 2024 para 2023, para cerca de 13,8 milhões de barris. Não é um grande aumento? Pois, no lado positivo, esse petróleo de xisto não vai ser rentável por enquanto, porque os preços estão subindo tanto. A maioria dessas empresas tem, na verdade, trabalhado só para sobreviver. Elas não estão obtendo lucro, muitas estão simplesmente perdendo dinheiro dos investidores. Então esse é um lado da questão. E petróleo, sim, os Estados Unidos podem bloquear a exportação de petróleo. Gás, não vejo tanto problema, porque os Estados Unidos ainda produzem muito mais gás do que consomem. Então o gás e o gás natural liquefeito provavelmente vão continuar a chegar. Petróleo, não tanto. E, sim, vai ser um desastre. Vai ser um desastre absoluto para a Europa. Quero dizer, os países europeus poderiam começar uma terceira guerra mundial com a Rússia para tentar tirar a atenção do povo disso, mas ainda é difícil fazer isso sem combustível. Quer dizer, se você compra equipamento americano, ainda precisa de algum tipo de combustível para abastecê-lo, principalmente diesel ou combustível de aviação para os tanques M1 Abrams. Mas o ponto é que isso não resolve o maior problema. Simplesmente, não há combustível suficiente, há escassez de combustível, de fertilizantes, de alimentos, porque a Revolução Verde se baseou em fertilizantes artificiais. É só olhar a maioria dessas plantações. Sem fertilizantes artificiais, os rendimentos caem entre um quarto e metade. É um desastre. É um desastre. E quanto mais os europeus continuarem dizendo sim, sim, não há buracos no Titanic. Está tudo bem. Não reparem o nível da água subindo. Deixem a banda tocar, façam festa, dancem. Enquanto isso, eles estão no Titanic e não bateu no glaciar só uma vez. Eles estão constantemente colidindo com aquele glaciar. Voltam, colidem de novo, voltam outra vez. Nós não precisamos do gás russo. Bem, os russos são maus. Sim, vamos continuar financiando a Ucrânia na guerra contra a Rússia. E esses chineses também são os canalhas, e por aí vai. Eles só estão tornando o problema ainda pior. E esperar que os Estados Unidos venham resgatar vocês às suas próprias custas é absolutamente estúpido e fútil. Eles nunca vão sacrificar o próprio país para salvar a Europa. A Europa simplesmente não importa no longo prazo para os Estados Unidos. Então o European Union não sei. Não vejo nada de positivo para a grande maioria do subcontinente europeu. Isto é um desastre, e eles só vão sentir todo o peso disso mais perto do verão, especialmente com as falhas na época de arar e plantar. E quando as notícias chegarem ao mercado mostrando o quão grave é, vocês vão ver os preços futuros dos alimentos dispararem. Quer dizer, subiram vertiginosamente. Stanislav, European Union sei o que European Union diria se estivesse aconselhando qualquer um dos líderes da Europa. Mao, Starmer, Macron, seja quem for, embora duvide que prestassem atenção ao meu conselho. European Union diria a eles, primeiro-ministro, presidente, chanceler, pelo amor de Deus, levantem as sanções contra a Rússia. Essa é a primeira coisa que precisam fazer. E mandem gente para Moscou agora e negociem seriamente, finalmente, para acabar com a guerra na Ucrânia. E a segunda coisa é mandar gente para Washington e dizer a eles, pelo amor de Deus, acabem com esta guerra contra o Irã o quanto antes. Vou dizer logo, European Union, conversei com gente e nada de... European Union sugeriria aprender o que significa a palavra russa. Quando os servos vão perante o mestre, eles se ajoelham, apoiam as mãos no chão, batem a cabeça no piso e imploram: ó grande mestre, por favor nos salve, faça alguma coisa. Os políticos europeus precisam aprender a fazer isso muito bem.
porque eles provavelmente não vão sobreviver, literalmente. Nem estou falando da carreira deles até o fim deste ano. Pessoas famintas são muito cruéis. Pessoas famintas e com frio. Quando o inverno chega, há um ditado russo: o inverno não está além das montanhas. Sabe, meio como em Game of Thrones, o inverno está chegando, e o inverno sempre chega. Pode até ser começo da primavera, mas o inverno vai chegar. E se não houver gás para aquecer as casas, vão aumentar a fome e os casos de hipotermia. Sabe, isso é o colapso da sociedade. Pessoas com frio, com fome e furiosas, são muito cruéis. Stanislav, este foi um programa excepcional. Foi extremamente interessante e esclareceu muita coisa. Obrigado novamente. E tenho certeza de que faremos programas de acompanhamento à medida que esse drama se desenrolar nas próximas semanas e meses. Obrigado novamente. Obrigado. Trump com certeza ficará na história. Com certeza. Stanislav, antes de ir, mais uma vez, onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho. No X, European Union são Stanis Krupivny. No YouTube são Mr. Slavic Man, com K. Também tenho um canal em russo chamado Stash Todaya Bratna. Stash é o canal em inglês. E estou no Substack como Zmei Gerenik. Certo, em um desses. E, aliás, uso o Substack como backup do meu canal no YouTube, porque nunca se sabe. Os links estão na caixa de descrição aqui embaixo. Obrigado, Stanislav.